É incrível. Isso era até uma coisa que eu queria saber, assim, o vinho brasileiro tem futuro, né? Tem Você acha que muito tem futuro. Não, Porque tem muito até, futuro não, ele já tem presente já. porque eu nunca visitei essas vinícolas no sul do Aham. país, mas dizem que são muito bonitas, São. até pra, assim, para você passar uns dias com a namorada, com a família, Sim, etc. sim. E eu até tenho até uma loja, agora eu não vou me lembrar o nome, mas o dono é até alguém famoso aí que só vende vinho brasileiro, como forma de incentivar o consumo do vinho brasileiro, porque a sensação que eu tenho é que nunca tá o cara vai tomar um vinho, ele nunca pensa em tomar o vinho É brasileiro, verdade, né? é verdade. Sempre Existe vai um pensar em outra. preconceito ainda. Até o Um argentino pouco vem com. muito antes do que Sim, o nosso. existe um certo preconceito assim com o vinho brasileiro, mas eu acho que por mais uma certa falta de conhecimento mesmo, né? Eu acho que esse é um trabalho que eu me incluo nele, porque eu acho que eu como trabalhando com vinho, né? Eu acho que me comunicando, né? Comunicando o vinho, eu acho que isso é um dos meus trabalhos de passar para as pessoas o quanto o vinho brasileiro é bom. O espumante já é muito famoso fora do Brasil, é premiado, né? É, enfim, várias vinícolas produzem vinhos incríveis, espumantes incríveis, premiados fora, e vinhos tranquilos, que a gente chama de vinho tranquilo, né? Isso aqui seriam vinhos tranquilos, que não são espumantes e nem doces. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Uhum, nunca tinha escutado essa. Então, esse aqui são vinhos tranquilos, né? Não são espumantes, não são vinhos doces, Uhum. são os chamados vinhos de mesa. Aquele de sobremesa, assim ou não? Não, vinho de mesa mesmo, tipo vinho de garrafão, eles são mais doces, né? Eles têm uma quantidade, um açúcar residual alto, então por isso que eles são doces. Existem uns vinhos suaves também, que aí já são outras categorias, mas enfim. Nessa época eu comecei a me interessar e vim estudando. E uma das coisas que eu sempre percebia nos programas de vinho que eu assistia eram sempre todos muito técnicos, né? Eu acho que assim, era de difícil entendimento. De um certo ponto que o Google entrou na jogada, eu ia muito me consultar no Google para saber o que era aquilo, né? Enfim, então eu sempre tive essa vontade de me comunicar com vinho, né? Passar o conhecimento do vinho de uma maneira diferente. Precisa, porque o vinho é um universo muito grande, né? Enorme, infinito. Eu gosto de vinho, eu não entendo de vinho, mas assim, eu vejo que é uma diversidade tão grande, é um universo tão grande que aquele negócio se dá até preguiça, sabe? De entrar, assim, você sabe, você tem que entrar num curso, então é bom ter alguém... Eu acho que não, eu acho que assim, você pode, por exemplo, tendo uma informação como essa, né? Você já começa a entender um pouco quando alguém for falar de colheita de inverno ou da maneira que a uva é colhida, porque isso tudo é agricultura, né? E todos os alimentos, né? Eu acho que a gente está tendo um interesse maior, inclusive em relação ao que a gente está comendo, né? Em relação aos alimentos. Da onde vem, como é que é plantado, como é que é cultivado, como é que é tratado o solo, principalmente, né? Então é importante uma coisa que você falou, Dani, do terroir. O terroir não é só... Né? Eu mesmo tinha a ideia, o terroir é a terra, né? É o chão onde é aquela planta. Não é só, é o clima, é o local, é o que incide, é uma combinação de tudo. Né? Por exemplo, esse lugar maravilhoso que você mostrou aí, ele é perto da água, então isso tudo influencia. Né? O terroir é esse, né? É isso. São essa conjunção de fatores, né? Para eles, foram 5 anos para encontrar as uvas. Eu acompanhei desde o início e foi bastante teste, assim. Foi um experimento que acabou dando certo. Eu acho que, pelo que eu entendi, a que mais deu certo foi a Syrah. Então, a Syrah, ela é uma uva resistente. Ela é uma uva que tem ela é mais forte, né? Ela se adapta a diferentes solos, a diferentes terroirs. Então, eu acho que por isso deve ter dado certo. E a partir daí, eles começarem a produzir outras coisas, né? Então acho que é isso. A minha ideia sempre foi me comunicar, né? Comunicar o vinho de uma maneira diferente. E aí, por isso, eu abri minha página no Instagram lá, o Vinodrops, para começar de alguma forma a me comunicar. E é um desafio grande para mim, né? Eu acho que para todo mundo, eu não sou o único, tem muitas pessoas que já estão começando a comunicar o vinho de uma maneira diferente, né? Traduzir para as pessoas se sentirem mais
pertencentes a esse universo, mais né? confortável na hora de exatamente comprar, como você mesmo falou, poxa, às vezes é tanta coisa que eu às vezes não quero nem saber, só quero beber. Não, muitas vezes eu mesmo quando eu vou comprar, eu vou meio que pelo preço. Não pego mais barato, não pego mais caro, pego do meio e falo, vai esse aqui. E aí, quando você compra um vinho que às vezes ele é mais barato e ele entrega como um mais caro, é maravilhoso, né? São essas curiosidades que eu gosto de falar em relação ao vinho, porque tem tudo isso, né? Às vezes as pessoas criam certas expectativas, por exemplo, de você comprar, não, nesse lugar eu tenho que levar um vinho, sei lá, carérrimo, porque o pessoal é entendedor e tal. E às vezes, se você tem um pouco de conhecimento, você pode levar, às vezes, um vinho um pouco mais em conta e surpreender as pessoas que estão lá. Pressiona mais pela sua... Exatamente, pela sua pesquisa, né? Porque eu acho que isso é que é bacana. Eu fazia muito, assim, comprava 3 garrafas de vinhos diferentes, abria as 3 e provava ao mesmo tempo, para você... ver E você ia fazendo anotações e tal, para você ver a diferença de um para o outro e a diferença de preço, né? Porque por que um vinho é mais caro do que outros? Porque ele demorou mais tempo para ser elaborado, né? Foi uma coisa mais pensada, ele demorou mais tempo para ir para o mercado, né? Tem toda uma... Enfim, muitas coisas que influenciam no preço do vinho, né? E isso não quer dizer que ele seja melhor do que outros que não são... Eu fui pra Itália uns anos atrás e... por exemplo, tem o Tianello lá, clássico, né? Eu tava na Toscana. E foi aí que eu percebi, que eu vi, assim, eu achava, pela percepção que a gente tinha de Tianello, que era um puta vinho caro, não sei o quê. Na Itália, obviamente, não é local, mas assim, tem alguns que eu não lembro exatamente o valor, mas 20 euros a garrafa, 20 euros. Aí tem sei lá, 2016 que custa 100 euros a garrafa. Sim. E aí os outros são... Então, assim, aí eu fui vendo que é uma safra X, que foi melhor, que teve menos garrafa, não sei, alguns negócios assim. Porque às vezes até... por exemplo, eu entendo que uva gosta de sofrer, né? Tanto é que esse lugar, né? Já que a gente está falando do nosso patrocinador de hoje aqui, ela gosta de temperaturas muito baixas e muito altas. Essa variação de temperatura é boa para a uva, né? Então acho que ele isso tudo influencia. Às vezes tem uma safra que choveu demais, ou aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu colher um efeito adverso. A quantidade de uvas que ele gostaria, enfim. Então aquele vinho ficou de alguma forma muito bom que ele conseguiu colher, mas ele não conseguiu colher muito, então tem poucas garrafas. Então se tem poucas garrafas, o preço sobe. Né? Oferta e demanda. Isso. Então, assim, às vezes são tantas coisas que influenciam no preço de alguma coisa, né? Mas o vinho tem essas peculiaridades e quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, comigo pelo menos, mais eu sei que não sei nada e que preciso, né, estudar mais e me informar mais. É legal que o vinho ele é uma colheita, agricultura, mas ele não é uma commodity, né? Então é um craft, né? Um handmade. Artesanato. Então sempre vai ser diferente, o valor vai ser diferente dependendo de muitas coisas. E vou te falar, tá cada vez mais artesanal. Existem hoje uma corrente grande de vinhos naturais, né? Onde o solo já não tem nenhum tipo de agrotóxico, ele é colhido totalmente manualmente, não tem nenhuma máquina. São todas pessoas que produzem isso, né? E que desengaçam, e faz com carinho. Então, com certeza, esse vinho vai ser mais caro, né? Vai ser diferente. Tem vinhos que não tem sulfito, por exemplo. Então, sulfito é o conservante do vinho. Tá. A maioria das garrafas você vê, contém sulfito. O sulfito é um conservante do vinho. Entendi. Então, assim... E nem pelo fato dele não ter sulfito, ele não pode durar, às vezes, 4, 5 anos. Né? Então, são coisas muito interessantes, assim, que quanto mais a gente vai lendo, vai se informando, mais eu, pelo menos, vou E o Instagram, você pretende ficar nessa orientação, nessa ajuda, nessas dicas? Qual que é o... Olha, eu acho assim, um dos meus objetivos é ficar com ele, né, na parte
educativa, cultural do vinho, né? Eu gosto muito de azeite, eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de café também. Então, acho que tudo está interligado, né? Mas falando mais especificamente do vinho, eu quero... Um dos meus sonhos, assim, meu desejo é que as pessoas consumam mais vinho, né? Que elas apreciem o vinho de uma maneira diferenciada, porque, ao meu ver, o vinho não é só uma bebida alcoólica, ele é um alimento também. Exato. E, com todo respeito aos bebedores das outras bebidas, eu acho que é a bebida que mais harmoniza com comida, né? Com o alimento. Então, exatamente, fora do Brasil, as pessoas no almoço, elas almoçam e vão trabalhar depois e elas tomam sua taça de vinho no almoço, não é a garrafa. A garrafa, é a taça. É a taça de vinho.